ali multiplicando o que os professores estão passando para a gente, né? Olha só. No método, eu bato o som de cada letra. Eu, em nenhum momento, falo o nome de nenhuma letra. Então, quando eu ensino a letra P, eu ensino, esse aqui é o... O senhor falou que o método tem 7 níveis, né? Cada nível dura quanto tempo, em média? Ou depende da velocidade de aprendizado? Como é que funciona? Certamente, né? Isso aí é o trabalho que só o professor consegue fazer, que é o trabalho de perceber a velocidade, né, de retenção da criança e a sua motivação, a questão familiar, a questão dos pais. Mas esse método ele foi construído para ensinar a ler em 7 dias. O que acontece? O primeiro dia é muito leve. O primeiro dia, a criança, ela em 1 hora já aprendeu tudo. Em 1 hora. Ela já está lendo um bocado de coisa em 1 hora. O segundo dia já triplica a carga. Então, a partir do segundo dia, o professor, seja ele pai, mãe ou um professor mesmo, né, credenciado, ele já sente a necessidade de fazer um intervalinho, um recreiozinho, para dar uma relaxada na criança. Ele é um método que ele é tranquilo porque ele é baseado em 2 jogos também. Então, ele é um método lúdico que o que faz a criança fixar são 2 jogos, principalmente o jogo rápido. Tá? Então, uma criança normal, com QI normal, com a ajuda dos pais. Por que eu digo com a ajuda dos pais? Eu pratiquei esse projeto numa cidade interior durante 6 anos, né, que foi lá em Miguel Pereira, e participei aqui nas ruas do Rio, né? Também participei, usei esse processo em centros religiosos, né? E cada local tem uma peculiaridade, né? O que acontece? A gente tem que chamar os pais, a gente tem que ver qual é o nível. Eu peguei uma adulta e ela foi levada pelo namorado e ela não queria aprender de jeito nenhum. Então, aí vem aquela parte do professor, o feeling, né, do professor de perceber isso, fazer suas devidas adaptações, né, para ensinar a ler com prazer. Então, são adaptações que a gente tem que fazer. Mas uma criança inteligente, né, que tem o apoio dos pais. Por que eu estou falando do apoio dos pais? Porque quando cada criança chegava, eu antes tinha uma conversa de 10 minutos muito séria com os pais. De pegar e dividir a responsabilidade e falar, olha, se você não fizer o exercício em casa que eu estou pedindo, ele vai esquecer. Então, papai e mamãe, você tem que me ajudar. Tá? Quando acabava na quinta ou na sexta, né, eu passava exercício para sábado e domingo. Então, professora, em uma semana a gente batia, né, fazia em dias intercalados. Tá? Eu começava segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, e depois na outra semana eu invertia. E eu também tinha que adaptar a agenda dos pais, porque isso é uma realidade, né, na educação, não só brasileira, mas mundial, de que não adianta você querer impingir algumas coisas. Para você fazer um trabalho filantrópico, você tem que entrar na agenda dos pais, né? Que a agenda deles é mais importante do que a criança aprender a ler. Inclusive, eu alfabetizei muita criança cujos pais as deixavam comigo porque eles queriam passear no shopping. Então, eles não estavam interessados na criança aprender a ler, só queriam passear. Estavam querendo, né, um descanso. E como eu fazia isso gratuitamente, então os pais me tinham como uma babá de graça. E com isso eu consegui ensinar muitas crianças a ler. Essa é a realidade. E eu não queria nem saber dos objetivos dos pais, porque o meu trabalho era ensinar o processo, ensinar a leitura para elas. Então vai depender muito dessa realidade. Mas, voltando, desculpe, finalmente tentando finalizar essa tua pergunta, professora. Então, uma criança normal, não precisa ter QI nada, QI normal, de 6 anos, né? Ela em 1 semana e meia, em dias intercalados, 1 semana e meia, 2, dependendo da agenda, né? Mas em 7 dias de encontro com o professor, ela está lendo. E, Rosana, ela está lendo tudo, inclusive os fonemas complexos, tá? Tudo. Então, agora, aí fica a outra questão. Mas, manhãs, como é que é isso? Bom, como é que é isso? É o seguinte, quando acaba, eu tenho uma outra conversa séria com os pais, que é o seguinte, eu falo para eles, vocês têm que repetir essas leituras todo dia, ou dia sim, dia não, por no mínimo 2 meses.
Por quê? Porque eles aprenderam, né? Eles receberam uma carga absurda de informação. Receberam numa boa, mas receberam. E é claro que se eles não praticarem, eles vão esquecer tudo. É verdade. Então, vocês agora, para vocês sedimentarem o processo, agora todo dia vocês têm que pegar esses papeizinhos aqui das historinhas que eu fiz e vocês têm que pedir para eles lerem em ordem diferente, para eles não se acostumarem com os trechos. Tá? Então, se vocês não me ajudarem, não vai ter adiantado nada essa semana de ensino aqui. E é verdade, tá, professora? Porque o volume de informação é muito grande. Então, embora eles tenham jogado muita coisa, embora fique muita coisa neles, o ideal é essa prática de um mês para sedimentação, para fazer o quê? A educação para sempre. E não basta aprender, você tem que aprender para sempre. Né? E esse momento inicial é muito importante de repetição. Nós, professores, já nos deparamos com isso, né? De várias crianças que aprenderam a ler e entraram num mundo sem prática e desaprenderam totalmente a ler. E não estão praticando. A gente tem que... Então, isso é uma coisa, uma amarração que eu tinha a obrigação de fazer com os pais no final da aula. Né? Então, quem tiver acesso ao método vai ver o seguinte, que logo no início do método, primeira consoante ensinada é a consoante P, ou a letra P. E por que é a letra P? É a letra P porque se nós formos examinar quantitativamente o volume de vocábulos, né, que começam com essa letra, a gente vai ver que supera todas. E existe também uma facilidade fonética. Então, no primeiro dia, né, a criança aprende, ou o adulto, né, porque eu também alfabetizo adultos e portadores de deficiência, a criança aprende as vogais e um pedaço da família do P. Primeiro dia. No primeiro dia, ela já está lendo várias palavrinhas, né? Na realidade, é um método de 7 níveis, eu não diria 7 dias, eu diria em 7 níveis, e que é uma coisa que depende de cada aluno e de cada professor, o quanto tempo a criança vai demorar nesse processo. Né? Ele não é um método para substituir, tá, professor? Ele não é um método para substituir o processo clássico de alfabetização, ele é um método para ajudar. Mas eu tenho resultados com pessoas que não estavam estudando e quiseram fazer o método porque elas precisavam aprender a ler. Então, não estão na escola. Então, apesar de ele ser um método que é para somar ao método clássico, no processo de alfabetização, ele é um método utilizado fora, totalmente fora da escola também. Então, é um método de 7 níveis, né? Mas você pode fazer cada nível num dia, pode ir alternando, né? Mas só para dar o exemplo desse meu aluno, um rapaz de 18 anos, ele tinha que aprender a ler porque ele precisava dirigir. Ele precisava aprender a dirigir, ele precisava tirar carteira. E, então, esse rapaz, com o método, aprendeu a ler em 5 dias. E ele ficava 3, 4 horas em pé na minha frente, lendo. Legal. Então, o negócio é pesado. Agora, alguns falam assim, poxa, mas Manhães, é impossível aprender a ler em 7 dias ou em 5. Não, não é impossível. A gente também não pode esquecer de falar o seguinte, gente, que na escola tradicional, a criança não aprende só a ler. Ela está recebendo uma carga de muitas outras informações que não são o meu papel nesse método. Então, é claro que eu posso pegar e ensinar e a ler, né? Porque a gente fala do processo de alfabetização e letramento, né, professora? Mas, na realidade, eu estou ensinando a ler. Né? A primeira fase lá da alfabetização, pela definição da Unesco, né? Ter a capacidade de ler, né, um trecho pequeno e básico, certo? Que é também o que a gente chama de analfabeto funcional, certo? Mas ele sabe ler, né, com uma baixa compreensão, mas ele compreende tudo e consegue pronunciar todas as palavras, né, num bilhete pequeno. Então, tudo depende do contexto. Né? Então, hoje em dia, tem professores que já criaram métodos de alfabetização em 30 dias. Só que o que a gente faz, a gente está tirando toda aquela carga que a escola tem, que a escola ensina muito mais do que aprender a ler. Né? Ela tem toda aquela carga de ensinar valores, ensinar a sociabilidade, né? Comportamento, respeito, que um método que é só para leitura não tem. Embora eu tenha colocado nesse método questões de valores.
eu trouxe o método para a família. Tá? Tanto que no segundo dia, a gente dá um salto de complexidade, tá? Que é o seguinte: família. Então, pai, mãe, avó, e hoje a gente tem outras famílias alternativas, certo? Mas eu tinha que, seguindo Descartes, eu tinha que priorizar. Então, você tem que, né? Bom, como é que eu priorizo? O mais fácil, o mais comum, o mais repetitivo. Então, fiz um estudo matemático daquilo que é mais repetitivo, que tem maior volume de vocábulos, né? E que tem mais fácil pronúncia, né? E cujo fonema é único. Então, você só vai ver duplicidade de fonemas de uma mesma letra lá no final, lá no nível 7. Mesmo assim, de maneira rasa. E aí é assim que se procede o método.